desesperança, incerteza, medo. Existe só um fundamento. Creio em ti, creio em ti. Nesta geração quebrada, entre as trevas faz-me ver. Há só uma salvação. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus na cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Creio em ti. Minha fé é mais que hinos, maior que minhas canções. Envolto em tentações e fraco, creio em ti. Creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus na cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Não há mais perdidos, o morto reviveu. O seu amor entrar agora aqui. A igreja em alta voz cantará a Deus. Creio em ti. Os portais das trevas irão ao chão. O poder de Deus rasgou o véu. Seu infinito amor nunca falhará. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Jesus Jesus, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra mim. Boa noite, meus irmãos. Maravilhoso poder estar nesta live novamente, estar com vocês para o estudo da Palavra de Deus. Maravilhoso saber que os irmãos têm estado conosco para estudar a Palavra do Senhor. Que o nosso Deus grandioso, maravilhoso, possa estar agindo na vida de cada um de vocês, do poder do Espírito, para iluminar as mentes, a fim de que possam compreender o que temos estudado da Palavra de Deus, o que temos estudado acerca da história da redenção, segundo as lições que temos aqui, trazido todas as quartas-feiras. Um abraço a todos, nossa saudação, queremos estar já
trazendo o nosso abraço, nossa saudação, a nossa irmã Maria, que está conosco sempre, a Isaura também, minha cunhada, a nossa irmã Vilma, a Ângela, o Joca, nosso irmão João Buquerque, que é lá de Diadema. Esses irmãos todos têm estado conosco sempre na live. É maravilhoso contar com vocês, meus irmãos, maravilhoso saber que todos vocês têm tido o desejo de ouvir mais acerca da história da redenção. Vamos estar orando nesse instante por vocês, por suas vidas, lembrar da Bárbara, a filha da Ângela, que fez cirurgia, está se recuperando, vamos estar também orando por ela, e assim nós estaremos nesse momento buscando o nosso Deus em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido, Pai amado, nesse instante de live, de estudo da palavra, queremos estar, meu Deus, buscando o Senhor em oração para apresentar cada lar, cada família, cada pessoa aqui conosco nesta live, participando do culto. Senhor, abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Abençoe, Senhor, para que possam ter as suas orações respondidas, ó Pai. Lembramos nesse instante da Bárbara, filha da Ângela, que está se recuperando da cirurgia. Lembramos, ó Pai, do nosso irmão Erlindo, que até agora tem buscado o Senhor pela cura da sua enfermidade no olho, Senhor. Tem misericórdia do teu servo, aliviando as dores que ele tem sentido, curando a sua enfermidade. Também assim, os demais irmãos que nós temos tido notícias e ciência, Pai, de que carecem do Senhor para a cura das suas enfermidades. Ó Deus, abençoe. Responda às orações, Senhor. Tu tens poder para ouvir e responder cada oração. Por isso que eu os entrego em tuas mãos. E nesta hora, Pai, de culto, de estudo da palavra, eu peço que teu Santo Espírito esteja nos iluminando, guiando nossas mentes para compreender o que vamos falar acerca do Senhor, daquilo que o Senhor revelou e deixou escrito em tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, nós também saudamos a Roseli, saudamos a Sonja e o Erlindo, que também já estão conosco, né? Deus abençoe cada um de vocês nesse momento de estudo da palavra. Vamos cantar o hino? É muito bom cantar, né? E nós temos aqui a experiência de poder cantar juntos o que o Senhor nos tem dado para o louvor. O hino 68 do nosso hinário. Vamos cantar este hino. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso
possível descrer, contudo é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Temos esta necessidade, né, meus irmãos? Necessidade do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Por isso que nós, em forma de oração, cantamos este hino. Até por causa do estudo de hoje, os irmãos vão entender já já. Antes de estar lendo o texto bíblico para o nosso estudo, vou estar saudando também a nossa irmã Cida. Boa noite, minha irmã, a paz. Nossa irmã Nesiete, que é lá de Pombal, da Paraíba, e tem estado conosco sempre. Boa noite, minha irmã, um abraço, que Deus abençoe você ricamente. Também o Davidson, meu sobrinho, sobrinho da Beth, ele está aí também. Nós saudamos o nosso irmão Márcio também. Nós saudamos, abraçando a família toda do nosso irmão Márcio. Que Deus possa abençoá-los. Amém? Irmãos, vamos então estar nesse instante fazendo leitura do texto bíblico. Hoje nós vamos estar lendo dois capítulos do livro de Números, ok? Lembrando que nós temos estudado a história da redenção. A história da redenção é um currículo de um livro que tem esse mesmo nome. E foi escrito pelo nosso irmão reverendo José Borges dos Santos Júnior, e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Tá? O livro já esgotado, nós temos então estudado aqui esse livro com os irmãos. Eu vou ler agora então, hoje, o texto que vai basear a lição de número 36, que o tema é incredulidade e derrota. Incredulidade e derrota do povo hebreu, né? Povo de Israel. Nós temos já estudado bastante acerca da história desse povo, temos acompanhado biblicamente a história deste povo, e hoje vamos tratar desse tema no livro de Números, o capítulo 13 e 14. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias enquanto estão procurando o texto. Quero saudar também a nossa irmã Ana Guimarães. Boa noite, Ana. Que Deus abençoe você. Graça e paz. Que Deus esteja abençoando e falando ao seu coração no estudo desta noite. O estudo que vamos trazer no texto de Números, capítulo 13 e 14. Vamos lá? Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Estes são os seus nomes:
Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Loal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Oséias, aqui é o próprio Josué, né? É o mesmo nome. Oséias, Josué, é a mesma pessoa. Da tribo de Benjamim, Paiti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosse. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para o Neguebe, e penetrai das montanhas, e vede a terra, que tal é. E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, que tal é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas, e que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era a das uvas temporãs. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E, chegando, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E, dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, pois, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo:
A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquele ano. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos-la dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor estará conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso, a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, eles do meio dos quais com a tua força fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra: eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre ele, e tu vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão: porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como o tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas
10 vezes, não obedecendo a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto em direção ao mar vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias. Levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por cada dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado, certamente assim o farei a toda esta má congregação, aos que se sublevaram contra mim neste deserto, se consumirão e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Então este é o texto que nós vamos estar estudando hoje. A lição 36, incredulidade e derrota. Antes de dar continuidade, eu quero saudar também a nossa irmã Cláudia, que entrou, saudou com a paz, o nosso irmão José Daniel e a Socorro, irmãos queridos que são da Igreja da Vila Pauliceia, também eu quero mandar meu abraço, são ou eram, né, da Vila Pauliceia, no tempo em que eu era pastor lá. Meu abraço a esses irmãos também, queridos. Vamos orar. Ó Deus, nós temos estudado a Tua Palavra e agora lemos um texto para mais um estudo. Abençoe-nos, Senhor. Dá-nos entendimento e lições preciosas para nosso crescimento espiritual. Usando os exemplos, ó Pai, do povo do passado, que nós possamos tirar lições para nosso crescimento espiritual. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem.
Ok, já Daniel. Boa noite, um abraço. Deus abençoe. Irmãos, tem o texto bíblico que fala assim: não sejais incrédulo, mas crente. É a palavra de Jesus Cristo a Tomé, quando recusava aceitar o testemunho com os discípulos sobre o fato da ressurreição. E após a rendição do discípulo, Jesus acrescentou: bem-aventurado os que não viram e creram. Há, portanto, maior bem-aventurança em crer sem verificar, como Tomé verificou. E deve, portanto, haver enorme desventura em não crer. E é mesmo. A incredulidade é o grande pecado e causa de males irremediáveis. A carta aos Hebreus diz que muitos israelitas não puderam entrar na terra da promissão por causa da incredulidade. É o texto de Hebreus, capítulo 3, o versículo 19. A lição que hoje vamos estudar trata exatamente desses israelitas incrédulos. É um dos episódios decisivos no destino da geração inteira de Israel. A incredulidade arrastou-se a uma vida errante que durou 40 anos e vedou-lhes a entrada na terra prometida. O povo já tinha chegado a Cades Barneia, no deserto de Parã. Estavam às portas da terra prometida e receberam a ordem para conquistá-la. Mas, em vez de atender a ordem, quiseram primeiro verificar o que havia na terra prometida. E Deus permitiu que fizessem esse exame. E da verificação resultaram 2 relatórios, um otimista e outro pessimista. O povo, ao invés de adotar o relatório otimista de Josué e Caleb, preferiu adotar o relatório pessimista dos outros 10 espias. Assim, a sua incredulidade. Irmãos, além do seu valor histórico, esse episódio apresenta uma série de lições muito instrutivas sobre a incredulidade em todos os tempos. Veja, primeiramente, manifestação da incredulidade. A incredulidade se manifesta uniformemente no momento em que Deus exige do homem decisão, trabalho, luta, desprendimento e renúncia para apropriar-se das bênçãos contidas nas promessas divinas. Foi assim que a incredulidade se manifestou no episódio que nós estamos estudando. Os israelitas começaram por exagerar as dificuldades que teriam de vencer para possuir aquela terra. E exageraram a ponto de infamar a terra. Exageraram acerca do tamanho dos gigantes. Porque a incredulidade sempre exagera. A incredulidade sempre exagera os problemas, as dúvidas, os sofrimentos e tudo aquilo que procura alegar para não fazer o que Deus está mandando. Tem também contradição, porque a incredulidade é contraditória. Os homens que foram espiar a terra de Canaã disseram que a terra era boa e tão farta, que os habitantes eram desenvolvidos e fortíssimos. Entretanto, para impugnar o testemunho de Caleb, que era um testemunho otimista, afirmaram que essa mesma terra consumia os seus moradores. Que testemunho terrível, né? Havia um pessimismo
pessimismo exageradamente otimista quando quer satisfazer alguma exigência do prazer. O incrédulo torna-se rapidamente pessimista diante das exigências naturais do imperativo do dever. Só vê e só alega as dificuldades do empreendimento. Os israelitas em Cádiz procederam exatamente assim. Ali estava, diante dos seus olhos, a prova da fertilidade da terra. Trouxeram um cacho de uva tão grande que precisou de 2 homens carregar. O seu passado estava repleto de fatos atestadores do auxílio onipotente de Deus, mas não tiveram olhos para qualquer desses elementos animadores da sua esperança. Só tiveram olhos para ver as dificuldades. Movidos por esse pessimismo, filho da incredulidade, os israelitas cometeram grandes desatinos. Falaram contra Deus, insultaram a Moisés e tentaram apedrejá-lo, juntamente com Arão, Josué e Calebe, e resolveram voltar para o Egito. Porque a incredulidade sempre conduz o homem para trás, para aquilo que ele voluntariamente já tinha rejeitado e condenado como mal. Onde estaria a causa dessa irredutível incredulidade dos filhos de Israel? Não seria o produto das circunstâncias dificílimas em que eles se encontravam? Não. Nem tampouco era fruto da experiência, porque desde a sua partida do Egito até aquele momento, tudo quanto lhes acontecera era próprio para excitar e desenvolver a fé, e não para provocar a incredulidade. A carta aos Hebreus, que se refere a esse incidente, mostra onde estava a raiz dessa incredulidade, e diz que ela estava no coração deles, no coração endurecido e obstinado, coração cheio de incredulidade, propenso para se afastar de Deus. Está lá em Hebreus 3, versículos 8 e 12. A causa íntima da incredulidade, portanto, é a tendência para afastar-se de Deus. E por que será que surge essa inclinação para se afastar de Deus? É ainda a carta aos Hebreus que responde: o homem prefere fazer o que lhe apraz em lugar daquilo que Deus lhe manda. Entre os seus caminhos e os caminhos de Deus, inclina-se mais para seguir os seus do que o de Deus e resiste aos caminhos de Deus. Incredulidade e infidelidade são atitudes que coincidem. Diante das dificuldades que aparecem, o incrédulo deixa de ser fiel ao que prometeu. E quais são as consequências da incredulidade? São muitas. As consequências da incredulidade são muitas. Algumas próximas, outras remotas. O acontecimento que estamos estudando focaliza vários resultados desastrosos da incredulidade. Uma primeira consequência é a tendência para a rebelião e para a indisciplina. Irmãos, não surgia uma dificuldade sem que aquele povo não tentasse provocar uma rebelião contra Moisés. Indisciplina. Também instabilidade. As mudanças de um para outro estado de espírito eram frequentes e rápidos. O mesmo povo que agora
cheio de animação, reafirmava suas promessas de obediência e de perseverança na execução do plano divino, daí a pouco largava tudo, disposto a regressar ao Egito. E assim foi durante 40 anos. O Salmo 78 descreve pontualmente a instabilidade dos filhos de Israel e diz que a causa era íntima. Salmo 78, versículo 37 diz: o seu coração não era reto para com Deus. Então, as consequências da incredulidade são muitas. Tendência para rebelião, indisciplina, instabilidade e também temeridade. Os mesmos homens que alegavam a existência de grandes perigos na terra prometida, e não obstante a promessa de Deus ajudá-los contra esses perigos, receavam enfrentá-los. Não hesitavam, entretanto, em voltar atrás por um caminho difícil, sem o auxílio e a proteção de Deus. Veja, a incredulidade é temerária. Alegavam medo, porque lá tinha muitos perigos, gigantes, e, ao mesmo tempo, não temiam voltar atrás, de volta para o Egito, sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus. Ora, irmãos, entre as consequências estão essas. Mas também tem as consequências remotas, e vale a pena destacar uma, que é a maior de todas. É a interdição da terra prometida. Eles foram proibidos de entrar na terra. Eles já estavam próximos. Já estavam à beira de entrar na terra, de possuir a terra. Mas aí foram interditados por Deus. Deus os impediu de entrar na terra e aí viajaram durante 40 anos, sempre pelos mesmos caminhos, suportando rotineiramente as mesmas aflições e, afinal, morreram no deserto, quando poderiam ter alcançado o objetivo da sua marcha em poucos meses. A Bíblia diz que eles foram impedidos de entrar na terra por causa da sua incredulidade. E aí, então, eu quero fazer uma aplicação destacando três coisas. Primeiro, a incredulidade não é uma atitude improvisada, e sim o desfecho amadurecido de um processo prolongado que nasce num simples ato de desobediência às ordens de Deus. A incredulidade é fruto da desobediência à palavra de Deus. A incredulidade é fruto da desobediência às ordens de Deus, às leis de Deus. O episódio de Cades Barneia foi o último de uma série de 10 incidentes em que os israelitas provocaram a Deus e resistiram à vontade de Deus. Não obstante o grande volume de incrédulos que estava na maioria, houve quem permanecesse crente e persistisse em cumprir o que Deus estava mandando. Lá estava Josué e Calebe, grandes servos de Deus que não se intimidaram nem com os inimigos de fora, nem com os inimigos de dentro, e viram, além das dificuldades do caminho e da rebeldia dos companheiros, a mão invisível e poderosa de Deus que os dirigia. É sempre assim na nossa caminhada cristã, né? Tem lá os incrédulos, os que resistem à vontade de Deus, mas há também aqueles que permanecem fiéis em cumprir o que Deus manda. Espero que nós sejamos esses poucos, né? Que nós estejamos no número desses poucos que resolveram permanecer crente na palavra de Deus. Finalmente, a incredulidade, meus irmãos, não impede
a realização dos planos de Deus. A incredulidade não impede a realização dos planos de Deus. Eles caminharam 40 anos no deserto por causa da incredulidade dos seus pais, mas afinal entraram na terra prometida. Porque Deus cumpre a sua palavra, Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Eu quero concluir lendo o texto de Hebreus capítulo 3, os versículos 12 e 19, que trata desse assunto, mas exortando a Igreja de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos ser exortados pela palavra de Deus contra a incredulidade. Certo? Vamos ser exortados contra a infidelidade e a incredulidade. Então, diz lá, vamos lá, quiser abrir a Bíblia, é bom, né, para vocês acompanharem. Hebreus 3, versículos 12 a 19. Diz assim a palavra: Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vimos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, irmãos, essa advertência fica para nós, né? Que nós possamos ser crentes, fiéis e nos exortarmos mutuamente, a fim de que não venhamos a ser endurecidos pelo engano do pecado. Ok? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, meus amados irmãos, e que a palavra possa estar avivando a nossa fé, aumentando a nossa fé, para crer no Senhor, mesmo nas tempestades, nas dificuldades. Que Deus possa abençoar. Vamos orar? Ó Deus, vimos um texto, ó Pai, triste, em que o povo se tornou incrédulo às suas promessas. Duvidaram das suas promessas. Se esqueceram de que o Senhor é Deus de poder. Se esqueceram da proteção do Senhor. Se esqueceram de que o braço forte do Senhor estavam com eles sempre. Se esqueceram que foram alimentados no deserto pelo Senhor,
que foram saciados de sua sede pelo Senhor, se esqueceram do poder que fez com que água brotasse de uma rocha. Ó Deus, fortalece nossa fé e a nossa memória, para que nunca venhamos a nos esquecer dos seus grandes feitos, do seu poder sobre nossas vidas, do seu poder sobre a igreja. Abençoe-nos, ó Pai, sempre, e fortalece nossa fé. Aviva nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar você, cada um de vocês, a Neuza também, Neuza Barbosa. Deus abençoe também você, Neuza. Abençoe os demais irmãos, cada um de vocês que estiveram conosco nesse estudo. Que Deus possa abençoá-los. Convido-os para estar conosco na próxima sexta-feira. Estaremos cultuando a Deus na próxima sexta-feira, com cânticos e pregação da palavra e oração, certo? Quero vê-los na próxima sexta-feira. Que Deus possa abençoar. Eu vou estar fazendo tocar mais um hino, enquanto a gente se despede, né? Também a Fernanda. Oi, Fernanda. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe você também. E nós vamos nos despedir cantando mais um hino, e que é também bastante alegre, bastante vivo, ok? E aí depois vocês podem fazer aí suas saudações, e eu quero então dar um abraço a cada um de vocês e desejar que Deus abençoe nesses dias, dando vitórias a cada um, ok? Vamos cantar então o hino que nós anunciamos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
abençoe. Até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos. Deus abençoe.